4 razões pelas quais a nossa voz evangelística tem sido uma voz muito distante, muito ausente daquilo que a Escritura apresenta como tendo sido o nosso chamado e a nossa missão. Vimos então, voltando aqui um pouquinho, na semana passada, o nosso grande e maior incentivo. Um incentivo para a evangelização tem a ver com a obediência pura e simples, dado que a grande comissão, chamada grande comissão, representa um mandamento, uma ordem, uma instrução que não me deixa, como discípulo de Jesus, a opção de obedecer ou não obedecer, e de fazer discípulos de todas as nações, e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa não é uma opção para a igreja. Nós vimos isso aqui na semana passada com o Zé Eduardo. Esse é um incentivo. Mas existe um outro que tem a ver com o amor que Jesus acrescentou ao amar a Deus sobre todas as coisas, como sendo a súmula da lei de Deus. Então, não há maior demonstração de preocupação com o próximo, de amor pelo próximo, do que você se preocupar com a vida, com a alma, com o destino eterno desse que Deus coloca no seu percurso, no seu caminho. Então, o amor ao próximo é também um indutor, uma motivação, um patrocinador da evangelização. Mas vimos aqui na semana passada que mais do que esses motivos, que apesar de serem fortes, bíblicos, num certo sentido, são subsidiários e periféricos, há um outro fundamental, que é a busca e a defesa da glória de Deus. Restaurar as relações do homem perdido, distante de Deus, com Deus por meio de Jesus, via pregação evangelística, significa defender, pelejar pelo estabelecimento da glória de Deus por onde quer que você vive e passe. Sempre que alguém tem sua vida ajustada com Jesus, com Deus, por meio do que Jesus fez, aí a glória de Deus começa a se restabelecer. Então esse é o maior incentivo, a gente viu isso na semana passada. Hoje nós vamos aqui revisitar aquilo que eu sei, que para a gente que frequenta a escola dominical tão habitualmente quanto vocês, é matéria sabida, mas nem por isso deixa de ser assunto menos importante, muito pelo contrário, é o fundamental para sustentar a consistência da pregação evangelística, do exercício missionário, porque não existe missão sem mensagem. Que mensagem é essa? É o evangelho. Não existe evangelização sem o próprio evangelho. É assim que esse capítulo, que trata da mensagem do evangelho de Deus, se inicia. E aqui nesse roteiro que eu vou seguir de maneira simples, eu procurei fugir um pouquinho, não do tema, não do tema, mas do roteiro que aparece nesse capítulo 2, do texto que vocês que compraram o livrinho vão poder acompanhar, justamente para tentar de alguma forma enriquecer um pouquinho, sem nenhuma presunção, mas enriquecer um pouquinho a leitura que vocês vão fazer. Então, acompanhando esse roteiro, vocês vão ter de alguma forma uma abordagem um pouquinho diferente daquela que aparece aqui, apenas para a gente ser desafiado a ler o texto para além dessa reflexão que vamos fazer aqui. E aí, pastor John Stott lembra, e eu acrescentei uma terceira razão, mas que aparece no escopo das Escrituras, porque afinal de contas a gente não evangeliza. Tem-se a ver com a falta de percepção dos incentivos, tal como a gente viu na semana passada, mas também tem a ver com falta de clareza para o nosso coração de evangelista e certeza a respeito do que dizer. Nem sempre está muito claro para a gente que mensagem é essa,
que é o escopo, que é a síntese da minha pregação, do anúncio das boas novas. Tratam do quê? O que, afinal de contas, eu tenho que falar e tenho que dizer? Falta de clareza, falta de certeza a respeito desta mensagem do Evangelho, a falta de convicção a respeito das verdades que a mim, como discípulo de Jesus, cabe anunciar. E eu acrescentei uma terceira razão, quando a gente observa os encontros de cura, de mudança espetacular de vida que tanta gente teve com Jesus, a gente descobre que sem muita clareza até do que eles deveriam dizer, sem muita firmeza doutrinária, se é que a gente pode dizer assim, aquela gente que se encontrava com Jesus, salvos por conta da palavra curadora e salvadora do Evangelho de Jesus, um encontro definitivo com Ele, saía anunciando, porque haviam provado dos efeitos incomparáveis da pregação do Evangelho. Jesus curou um cego de nascença, e esse cego saiu evangelizando um monte de gente, que chegava para o cego e dizia, afinal de contas, quem é esse que curou? E o cego simplesmente, de maneira direta, disse, olha, eu não sei exatamente quem é, mas eu sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Isso significa dizer que frequentemente a nossa pregação evangelística fenece, perde força, perde vigor, porque falta ao evangelista, eventualmente a mim e a você, a nós como igreja de Jesus, um frescor de uma experiência com Cristo que precisa o tempo todo ser viva, reavivada e nova, de modo que você tenha o calor, a febre do evangelista no seu próprio coração, para dar conta para outros do que Jesus fez na sua própria vida, do que Jesus prossegue fazendo na sua vida. O aquecimento do coração do evangelista tem a ver, tem razão direta, proporção direta, com o aquecimento da minha experiência com Jesus que me salvou. E aquela experiência gasta, que eventualmente vai ficando para trás, na história do meu encontro com Deus e da minha caminhada com Jesus, acaba por implicar no empobrecimento da pregação evangelística. Um homem possesso de uma legião de espíritos malignos foi liberto de maneira milagrosa por Jesus, nem houve tempo. Na verdade, o Espírito Santo plantou no coração daquele homem a libertação completa e a salvação, mas não houve tempo de fazer classe de integração, de passar por um curso aqui como esse de inverno, para a gente entender qual é a doutrina do Evangelho, afinal de contas, qual é o conteúdo das boas novas. Mas Jesus logo indicou aquele homem, volta para sua terra, lá em Gadara, e conta como Deus teve misericórdia de você e resgatou a sua vida. Então, nossa pregação evangelística frequentemente é frágil, porque falta clareza a respeito do que dizer, porque falta certeza, convicção do poder do Evangelho que a gente prega e fala e anuncia, porque falta eventualmente uma experiência viva, avivada, de convívio, de contato com Deus, com Jesus, que me salvou. Afinal de contas, o que é o Evangelho? Em síntese, o Evangelho é a mensagem, é a história, é a narrativa de como fomos resgatados do mal. Efésios capítulo 2, versículo 1, texto clássico, conhecidíssimo, vale a pena a gente voltar a ele. Lá está Paulo, apóstolo, narrando essa bendita história que é a síntese do conteúdo do Evangelho. Que boas novas são essas? A história de um resgate maravilhoso. Efésios capítulo 2, que me alcançou, que alcançou você.
na verdade, não é a história de alguma coisa ou a narrativa de alguma coisa que eu devo fazer, mas é a história, as notícias, as boas novas do que Deus já fez por minha vida, pela vida do pecador. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Vejam só o que o texto diz, entre outros tantos textos que a gente poderia ler. Ele vos deu vida. Aqui está a súmula do Evangelho. Evangelho tem a ver, na verdade, este conjunto de boas notícias que dão conta de um resgate operado por Deus por meio de Jesus na vida do pecador. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E o texto prossegue dando conta dessa mensagem evangelística maravilhosa, que alcançou o coração da igreja em Éfeso, que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida de maneira maravilhosa. É a história de um resgate. O texto diz, resgate de uma escravidão terrível. Eu estava andando sem Jesus, perdido, uma condição de morte. As relações que Deus estabeleceu lá no Éden com o homem criado por Ele mesmo, de vida perfeita com Deus, haviam se fraturado por conta do pecado. Deus resolveu essa parada, mandando Jesus para me resgatar. Eu estava, diz Paulo, sob a ira de Deus. Deus santo, santíssimo em todo o tempo, em todas as coisas, que me resgatou com mão forte, com o braço estendido. E o texto prossegue dizendo da recuperação da imagem de Deus na minha vida, de salvo. Agora, esse é o Evangelho. O Evangelho que nos cabe anunciar não é um conjunto, como está dito aí, de bons conselhos, de orientações éticas, ainda que ele produza um efeito extraordinário de mudança na ética pessoal, nas relações e tudo mais, mas ele é muito mais do que isso. O Evangelho é essa anunciação, são as boas novas desse resgate extraordinário operado na minha vida e na sua vida, na vida daquele que crê. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Romanos 1, de 18 a 32, que não vou ler aqui, é Paulo dizendo, nós fomos resgatados da condição de estarmos debaixo da ira de Deus, um Deus santíssimo, em todo o seu ser, em todo o seu caráter, que não suporta o pecado. Abacuque, na sua profecia, diz exatamente isso, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. O Evangelho é a anunciação de um resgate da ira de Deus, do pecado, da escravidão promovida pelo pecado, da vida que antes andava sob o governo das trevas, diz Paulo aos Efésios, governo da carne, dos pensamentos, disto em Cristo eu sou livre. Você, qualquer um, pode ser livre pela fé em Jesus. O Evangelho, está dito aqui apenas para a gente lembrar, não são os seus efeitos, porque eventualmente na nossa pregação evangelística a gente poderia ser tentado a esquecer das boas novas em si, que são a causa de efeitos maravilhosos produzidos pela pregação evangelística. O fato de Jesus reequilibrar o interior, o íntimo, a vida, as emoções de alguém, o fato da cura divina operada e promovida na experiência de quem se encontra com Cristo, aquele liberto, endemoniado em Gadara, o cego, o coxo, o paralítico. Estes efeitos não são em si o Evangelho. O Evangelho pregado, anunciado, das boas novas, produziu
estes gloriosos efeitos. Pastor John Stott resume numa palavra o que seja o conteúdo essencial do Evangelho. O Evangelho é o próprio Jesus. O Jesus pregado pelos apóstolos, o Jesus das Escrituras, é o conteúdo essencial do Evangelho. Esses dias, numa conversa com alguém, falando sobre isso, sobre Cristo, sobre religião, coisas assim, o meu interlocutor disse: olha, na verdade, há sobre Deus, sobre Jesus, centenas, o argumento era mais ou menos esse, de deuses, por assim dizer. Cada um constrói o seu na sua cabeça, na sua forma de interpretar os fatos, a vida, e às vezes até na sua forma de interpretar e ler as Escrituras. Mas Jesus é único, Ele é a essência do Evangelho. E Paulo, na sua pregação, insistiu em dizer: eu recebi este Evangelho que vos prego e transmito diretamente do Espírito de Deus, diretamente do Senhor, a quem eu encontrei no caminho de Damasco. Aqui, vocês têm, no próximo slide, uma síntese dessa narrativa geral nas Escrituras, do que seja o Evangelho. O Evangelho trata da criação, da queda, da redenção e da restauração de todas as coisas no fim dos tempos. 4 perguntas essenciais fazem um escopo mais completo do Evangelho que me cabe como discípulo de Jesus anunciar. Afinal de contas, de onde eu vim? De onde viemos? Para que fomos colocados aqui? Você vai ao texto de Gênesis, capítulo 1, lá está a descrição do que Deus fez, do homem que Deus plantou no jardim do Éden para se relacionar com ele. João, capítulo 17, aquela chamada oração sacerdotal, Jesus diz deste propósito fundamental da criação: vim, fui colocado no mundo, criado por Deus para com o Senhor me relacionar de eternidade em eternidade. O que aconteceu, afinal de contas? O que é que saiu errado nessa história da criação? Você sabe, o pecado. E frequentemente a gente tem dificuldade para tratar desse tema do pecado, porque, convenhamos, a linguagem, a apresentação, a tese não soa nem um pouco moderna ou pós-moderna. Falar de pecado é uma coisa que, num certo sentido, parece para tantos super constrangedora. E não se pode ser fiel às boas novas, o evangelista que desconsidera o que deu errado na criação, que não sabe o que aconteceu, ou que se envergonha de explicitamente declarar para o seu evangelizando o que é o pecado, que trata de relações fraturadas do homem com Deus. Não há evangelho se não se entende o que aconteceu naquele projeto perfeito de Deus. Romanos capítulo 6, texto mais do que clássico, em que Paulo trata dessa doutrina, o que deu errado, o que se passou o pecado e a condição do homem pecador. Romanos capítulo 6, versículo 15 em diante. Texto que termina no verso 23 dizendo: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A narrativa bíblica sobre as boas novas prossegue, incluindo o que Deus providenciou desde o Éden para a minha salvação. O que Deus fez, afinal de contas, para acertar essas coisas? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dos vários textos que estão aí,
a gente pode ler esse. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu, verso 18 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A solução de Deus para restaurar o homem pecador veio por meio de Jesus. E como devo acertar as minhas contas, se é que se pode dizer assim, acertar a minha vida com Deus? Aqui, outra vez, a graça prevalece. Evangelho não dá conta de alguma coisa que eu deva fazer, mas é a anunciação de algo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então, o que me cabe fazer é aceitar pela fé. De volta ao texto de Efésios, capítulo 2, Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 5 em diante. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Significa, pelo que Deus em Jesus fez de maneira completa, cabal, definitiva, exaustiva. Quer dizer, não existe nada a mais que eu deva fazer de meus próprios esforços para acertar minha vida com Deus. Deus fez a obra completa. Pela graça sois salvos, verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O Evangelho dá conta de minhas origens, quem me criou, para que Deus me fez, o que aconteceu de errado nessa história, nessa narrativa, e a resposta é o pecado. O que Deus planejou para restaurar minha vida? Jesus. E como a essa mensagem das boas novas devo responder? É a graça que aceito pela fé. Aqui vale um comentário muito breve. Você sabe, você é aluno de escola dominical, que a fé tem o seu valor por conta do objeto no qual deposito minha fé. A pessoa, alvo da minha fé, é que produz a salvação. É Jesus, e não a minha fé em si. A fé é o instrumento, é o veículo mediante o qual lanço mão da graça encontrada em Jesus. Uma ilustração simples, talvez fosse o seguinte: você pode dizer assim, você tem que ter muita fé para ser salvo. Outro diz, mas eu não tenho fé suficiente. E alguém já ilustrou da seguinte maneira: não sei quantos de vocês viajam de avião mais ou menos habitualmente. Quem tem medo de viajar de avião aqui, pode levantar a mãozinha, por favor. Só para identificar. Sente aquele negócio. Afinal de contas, é uma experiência quase bizarra. Você imaginar a física que faz você a milhares de metros de altura viajar. Então, imagine o seguinte: 2 viajantes no mesmo avião, que sai do mesmo lugar, que pousa seguramente no mesmo aeroporto. Um viajante tranquilíssimo, não precisa tomar Polaramine, Dormimonide, sei lá o que, para dormir, vai tranquilo. É só o avião ligar as turbinas que ele já está acostumado. Você já viu esse pessoal que dá raiva? Você olha, o avião nem decolou, o cidadão já está num sono profundo, roncando, tão descansado está, na convicção de que tudo vai se passar muito bem. Decola e chega com segurança. O outro apavorado, morrendo de medo. E
não se trata de turbulência e coisas assim. Já vi, já assisti, você já deve ter assistido os maiores micos em situações de turbulência em avião. Já falei para vocês aqui que numa certa situação, uma jovem americana pediu para segurar na minha mão. E eu fiquei numa saia super justa, pensando, meu Deus do céu, Moniquinha não está viajando comigo, a viagem é a trabalho, e essa pobrezinha aqui, aos prantos, falando inglês, só deixa eu segurar na sua mão, morrendo de medo. Moniquinha, eu deixei. Mas o fato é que, com ou sem medo, todo mundo que embarcou naquele avião chegou em segurança aqui no aeroporto do Galeão, aeroporto Tom Jobim. Da mesma forma, alguns viajam nessa graça bendita da salvação, ansiosos, cheios de complicações a respeito da segurança da aeronave, problemas com o piloto, com a tripulação, mas viajam, embarcaram. O fundamental é embarcar no mesmo veículo da graça. A fé que salva não tem exatamente a ver com méritos do que crê, mas com o alvo, o objeto, a pessoa de Jesus, em quem, enfim, deposito a minha fé, que é fé salvadora. Marcos capítulo 8, versículo 34, texto maravilhoso, em que Jesus faz um convite dos vários registrados nos evangelhos. Venham, tomem o jugo, meu jugo, para serem salvos. As boas novas do evangelho, a gente pode avançar, aparecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com algumas representações. A história que faz analogia com uma pátria, que dão conta de uma condição do perdido na forma da analogia de um exílio. A história de um povo na direção da volta para Canaã bendita, terra prometida. É uma das representações clássicas no texto sagrado dessa narrativa da queda, da criação, da queda, da redenção e da restauração de todas as coisas. O tempo todo a palavra de Deus faz referência a essa imagem, a pátria que ficou para trás, o exílio e a volta à terra. E o texto de Apocalipse fecha as escrituras dando conta de uma pátria celestial preparada nos céus para os resgatados pela fé na graça de Jesus. Uma outra imagem que é a representação belíssima das boas novas do evangelho, dessa história gloriosa da salvação, tem a ver com um concerto que Deus fez, com uma aliança. O texto fala o tempo todo, o texto sagrado, eu cito aqui Gálatas capítulo 3, a recuperação, a restauração dos termos de uma aliança, agora a aliança bancada por Jesus, a aliança da graça, que não pede de mim qualquer tipo de sacrifício, pediu de Jesus sua morte na cruz do Calvário, restauração da aliança, aliança da graça, que acerta as minhas relações com Deus, que me reconcilia com Deus outra vez. Uma outra representação bíblica da história da redenção, boas novas sendo contadas pela analogia do reino. Jesus, especialmente o Evangelho de Marcos, apresenta Jesus como sendo um rei, cujo governo precisa ser implantado no coração humano. Esta é a narrativa dos evangelhos. De modo que se a gente poderia dizer que o evangelho de Jesus, as boas novas, são no final das contas uma mensagem simples, não é uma mensagem simplista, pobre, é rica, é riquíssima, inclusive nas suas narrativas e na sua forma de apresentação e de representação. Aqui vale a pena lembrar que o evangelho deve afetar todas as coisas,
toda a vida, vida nova, por conta do Evangelho, das boas novas que são absorvidas, às quais um homem, uma mulher, o coração humano, banhado pela luz do Espírito Santo, responde com fé, recebe a graça, e há um reflexo em todos os campos da vida. Assim deve ser. A palavra de Deus fala de muitos elementos associados às boas novas, mas 3 questões aqui vale a pena a gente lembrar a propósito e a respeito do conteúdo da palavra, que é a nossa mensagem fundamental de evangelização. A encarnação de Cristo. Vale a pena ler o texto de Filipenses capítulo 2. O Senhor despojou-se da sua glória, não da sua divindade, fez-se homem como nós, e veio, encarnou, para promover a nossa salvação. Filipenses capítulo 2, verso 5, você pode ler depois o texto inteiro, até o verso 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A encarnação de Jesus é uma parte essencial dos reflexos do Evangelho. Tem que sinalizar com reflexos que deem conta dessa subversão da ordem natural das coisas. O ser de Deus Todo-Poderoso veio, se humilhou, assumiu a forma de homem, e Jesus disse que me cabe assumir a posição de servo, subverter a ordem estabelecida em que manda o mais forte. Tem autoridade quem tem mais poder, mais dinheiro, mais recursos, melhor posição social, disse Jesus. Entre vós, nos termos do meu reino, vale o conteúdo da encarnação. O maior é o que serve mais, o que se apresenta para servir. A expiação de Cristo, a morte em meu lugar, em substituição a mim, que estava condenado sob a ira de Deus. A expiação ao lado da encarnação é outro elemento fundamental dessa narrativa das boas novas. Eu preciso recordar outra vez que porque Jesus morreu em meu lugar, nada me resta a fazer do ponto de vista das minhas obras, dos meus esforços, da minha devoção, do meu apetite para as coisas de Deus, para produzir, para complementar, para suplementar a obra de Cristo na cruz do Calvário. A expiação sinaliza para o fato de que a obra toda foi feita de maneira absoluta, completa e total. É por isso que nós temos o privilégio de, como Igreja de Jesus, ter segurança da nossa salvação. Seria uma tragédia se não fosse a expiação, a morte substitucional, Jesus morrendo em meu lugar, eu não teria a menor segurança de estar salvo, como a gente já falou aqui várias vezes. Salvo agora, porque estou na igreja, pensando, refletindo sobre as coisas de Deus, amanhã de manhã de mau humor, errando, fracassando, pecando, salvação distante, perdi a salvação. Seria uma ciclotimia espiritual insuportável. Porque Jesus morreu em meu lugar, eu posso afirmar pelo Espírito Santo, estou salvo. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, diz Paulo. A ressurreição de Jesus, outro elemento essencial na narrativa das boas novas, dá conta do fato de que vivo hoje com vistas a um futuro glorioso na eternidade, trazendo, por assim dizer, antecipando, por assim dizer, a bênção das promessas que me alcançarão no futuro. A ressurreição me faz
agir nessa vida para melhorar as coisas na antecipação dos valores do reino de Deus. Se não fosse a ressurreição, a expectativa da ressurreição, não faria sentido o esforço na direção das boas obras. Se tudo se perdesse, se acabasse, não faria o menor sentido trabalhar com boas obras. 1 Coríntios capítulo 15, o texto que trata da ressurreição se encerra no versículo 58, declarando exatamente assim: portanto, meus queridos irmãos, sede firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Este texto, essa recomendação de abundância no trabalho na obra do Senhor, encerrou a discussão sobre a ressurreição. Igreja equilibrada, espero que Deus nos conceda cada dia mais equilíbrio no anúncio, na vida, nos reflexos das boas novas do Evangelho, no seu conteúdo, na aplicação do nosso ministério, na nossa vida pessoal. É a igreja que encarna o Evangelho, tal como Jesus. É a igreja que depende da graça o tempo todo, compreende a morte substitucional, a expiação. É a igreja que trata do presente com a visão no aspecto futuro da ressurreição. E isso faz o reflexo, o impacto da minha pregação, da minha prática de vida o tempo todo. 2 aspectos, e a gente já vai caminhando para o encerramento dessa meditação dessa manhã, que vale a pena lembrar. 2 extremos que as Escrituras consideram na mensagem central das boas novas do Evangelho da salvação pela graça. Extremos igualmente perniciosos à saúde da igreja, extremos igualmente antibíblicos, extremos que se deve evitar de todas as formas. De um lado, o legalismo. A carta aos Gálatas, especialmente, carta de Paulo aos Colossenses também. Em outros textos, havia ali, você sabe, os judaizantes que entendiam que havia algo a fazer em suplementação, em complemento à obra de Jesus na cruz do Calvário. Naquele caso particular, a circuncisão. Então, o legalismo é o desvio das boas novas da salvação pela graça, que aceitamos, a que respondemos pela fé, colocando como suplementar os meus esforços pessoais, sejam eles os esforços de boas obras, da prática da justiça social, da leitura da palavra, dos exercícios devocionais. O legalismo tem a ver com o moralismo, que é uma versão sinônima da ideia de um evangelho que me salva por minha obediência estrita a certos preceitos, inclusive os bíblicos. A proposição é esta: eu, como está aí no slide que vocês podem ler, espero que leiam, eu obedeço, por isso sou aceito por Deus. Quando as boas novas indicam que eu sou aceito por Deus, por isso, como resultado, como reflexo desse ajuste da minha vida a Jesus, por ter sido por Ele conquistado, comprado, aceito por sua graça e seu favor, obedeço. Paulo se referiu na carta aos Colossenses, numa religião legalista, que ele disse: estas coisas não têm valor algum contra a sensualidade, são culto de si mesmo. E a questão ali tinha a ver com os ritos, as coisas que devem ser seguidas para alguém ser aceito por Deus. O extremo oposto do legalismo, que desequilibra a centralidade das boas novas do Evangelho de Jesus, é o que, numa linguagem mais teológica e complicada, mas é simples da gente entender, se chama de antinomianismo. Não há lei, não há regra, nada que se deva fazer. Paulo, escrevendo aos Romanos, insistindo na tese da graça, disse: mas por conta da graça vamos pecar mais
para que a graça se torne então mais abundante ainda? Tiago, escrevendo a sua carta, é duríssimo para dizer: fé que não resulta em obras, que não deságua em determinado tipo de prática de vida, é morta. Então, aqui está a beleza maravilhosa das boas novas equilibradas, que nem pendem para o lado de eu obedeço, por isso sou aceito, do legalismo, caminho mais curto para a vida de hipocrisia, caminho mais curto para um evangelho que julga o comportamento alheio, raramente faz a reflexão a respeito do seu próprio comportamento, caminho mais curto para uma vida escrava da sua própria consciência enferma, não é a experiência evangélica e cristã, mas também não o outro lado, de quem diz: eu entendo a graça, então posso viver de qualquer forma, de qualquer maneira, sem compromisso com nada. Se entendi a graça, se a recebi pela fé, se as boas novas alcançaram de fato o meu coração, é impossível você não viver desta forma. Sou aceito por Deus, por meio de Jesus, desta forma, de maneira espontânea, graciosa, obedeço a sua palavra. Paulo declara que os que são alcançados pelas boas novas da salvação pendem para a vida, pendem o pendor do Espírito. Antes era o pendor, era a inclinação da carne, dos pensamentos e da morte. Jesus entrou, mudou o pendor, mudou a inclinação, mudou o apetite, mudou a minha condição interior. Finalmente, queridos irmãos, irmãs, duas coisas para nós lembrarmos, e vamos orar em seguida. O Evangelho de Jesus, as boas novas do Senhor, precisam ser, em grande medida, o tempo todo, objeto de uma renovação na minha vida, no meu coração, no coração da igreja. Como disse logo no começo da nossa reflexão nessa manhã, frequentemente nossa mensagem evangelística tem sido fraca, pobre, voz baixa, um silêncio culpado, para usar o termo do título do tema desses dias, por conta da falta de frescor na minha própria experiência espiritual. O Evangelho foi aceito, recebido, as boas novas compreendidas, a narrativa completa da redenção, alcançado pela graça, aceitação de Jesus pela fé, mas é preciso um renovar da minha experiência, da sua experiência com Deus, e esta renovação precisa acontecer, quem sabe, hoje mesmo, sem o que é difícil haver evangelização febril. Quando a gente lê a história dos avivamentos que passaram com ventos maravilhosos do Espírito de Deus pela igreja de Jesus ao longo dos séculos, quando a gente olha as Escrituras, Antigo Testamento, Novo Testamento, sempre se verifica que o ardor evangelístico, a febre evangelística, foi um dos elementos indicativos da presença pujante do Espírito Santo na vida de um grupo, de uma gente, de uma nação, de uma igreja. Se a evangelização é pobre, tem sido fraca no seu impulso, no seu fervor, certamente a experiência com o Evangelho da salvação precisa ser reavivada na nossa vida e no nosso coração. Se esse é o caso, esse é um sintoma dos mais diretos a indicar que a própria experiência com o Evangelho, com Jesus, que em si é a síntese das boas novas da salvação, precisa ser reavivada. Efésios capítulo 3, versículo 14. Estudamos aqui bem recentemente esse texto. Paulo ora, uma oração intensa, coloca o seu coração diante de Deus, descrevendo os termos, como nós vimos no capítulo 2, do Evangelho, das boas novas, a história da redenção, mas ora nesses termos. Vejam comigo, versículo 14, por esta causa, capítulo 3 de Efésios,
me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Ele diz da essência do Evangelho, e ora para que o Espírito sobre aqueles crentes se derramasse em profusão, para que conheçamos, para que conheceis, diz ele, o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. A oração de Paulo tem a ver com avivamento. Não há pregação evangelística, não há experiência com as boas novas, de maneira eficaz, a menos que o Espírito Santo avive essa mesma experiência a cada dia no nosso coração, na nossa vida. Um outro elemento, apenas para lembrar, é que a pregação do Evangelho precisa o tempo todo ser contextualizada. Vou deixar o texto aqui como leitura, dever de casa, para você fazer depois com mais calma. Paulo, aos Coríntios, capítulo 9 da sua primeira carta, declara que contextualizou a pregação, significa dizer, ajustou não o conteúdo, mas a forma de apresentação do Evangelho, dependendo do público a que ele se dirigia. Ele disse, eu me fiz, e não foi só ajustar o discurso, ajustar a sua vida de evangelista. Eu me fiz fraco para com os fracos, judeu para os judeus, grego com os gregos, para por todos os modos ganhar alguns. A gente tem falado aqui muito da questão da nossa aproximação evangelística e missionária da nossa própria cidade. Isso significa que cada vez mais a gente precisa compreender quais são as dores, as perguntas que essa nossa cidade, gente a quem a gente vai se dirigir com a pregação do Evangelho, vive, sofre. Que perguntas eles fazem? Não para você ajustar o Evangelho no seu conteúdo, não para eu ajustar, não para nós como igreja mudarmos, mutilarmos o conteúdo das boas novas. A narrativa é a mesma, da redenção, da salvação por Jesus, da condição do homem sem Deus, pecador, da razão por que fomos criados. O conteúdo não se altera, mas a forma de apresentação bem pode se alterar. E esta é a sabedoria que a gente pede que Deus também nos conceda na pregação do Evangelho. Paulo foi exímio nessa pregação contextualizada. Significa dizer, você precisa entrar, eu preciso entrar como igreja na cultura a que nós dirigimos a palavra do Evangelho. Entrando nessa cultura, vivendo neste meio, no meio dessa cidade, a gente precisa o tempo todo desafiar aquilo que sejam os ídolos plantados por essa cultura. Mas não só isso, contextualização na pregação evangelística significa o tempo todo, na minha convivência, no meio da cultura em que Deus me colocou, nessa cidade, nesse lugar, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, onde quer que você viva, você apresentar a solução de Deus, o convite à fé e ao arrependimento por Jesus. Isso Paulo fez de maneira primorosa, e Jesus, dirigindo-se a diferentes interlocutores com o mesmo Evangelho das Boas Novas, mas com apresentações que variavam. Conversei ontem, longamente, com um irmão pastor, que é pastor numa cidade no interior de São Paulo. E ele começou um trabalho numa certa cidade que, disse ele, tem umas características na sua espiritualidade que tem que ser enfrentadas na pregação evangelística.
Então, durante quase 1 hora, ele foi me dizendo como aquele grupo de evangelistas nessa cidade, uma próspera cidade no interior de São Paulo, tem se dedicado a compreender o que é que acontece naquela cidade, quais são as suas bases espirituais, religiosas, bem diferentes do que acontece aqui no Rio de Janeiro. Pregação evangelística contextualizada e bem feita tem que ser, e aqui de novo me aproprio de uma imagem do pastor John Stott, a criação de pontes entre as escrituras e o mundo contemporâneo. E diz ele na sua ilustração, frequentemente a nossa pregação parte do ponto certo, que são as escrituras, mas não alcança o coração do ouvinte simplesmente porque a gente não sabe quais são as perguntas que batem a porta do coração daqueles a quem a gente se dirige. Então a gente precisa saber ouvir também na pregação evangelística. O que é que aflige? Quais são as dores, os problemas, as lutas? Isso tem que ser o veio condutor, o fio da meada, para ligar esta gente amada por quem Jesus derramou o preço do seu sangue, perdida nas suas dores, nas suas lutas, nas suas loucuras, no seu descaminho, problemas que variam ao infinito, dependendo do contexto em que você esteja, ponte com as boas novas de conformidade com o testemunho final das Escrituras. Meus queridos irmãos e irmãs, antes da gente orar por esses pedidos, eu gostaria de orar com vocês, nós juntos, a propósito e a respeito desse tema, a evangelização. Você sabe o que tem se passado na sua vida? Se a gente fosse responder, talvez a pergunta, qual foi a última experiência de evangelização que você teve? Toda a igreja diria, a última experiência foi ontem, aconteceu hoje cedo. Quem sabe alguns teriam muita dificuldade para recuperar lá do baú do seu currículo de crentes, coisas que ficaram já muito para trás. Você que sabe. Quem sabe falta esse lustro na minha vida com Jesus. Não que você não conheça esse conteúdo, não que você não conheça essas boas novas benditas que fazem o escopo do evangelho da salvação, mas falta convicção de que é para valer mesmo, de que a redenção e a restauração de todas as coisas só se dá na vida de quem recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, pela graça, mediante a fé. Se falta essa convicção, falta esse fervor, falta essa graça, seja como for, o que a gente percebe é que há muito terreno a ser conquistado, e essa conquista não pode se dar com silêncio, e é por isso que a gente tem nesses dias refletido sobre o nosso silêncio culpado. Imagino que seja a oportunidade de todos nos colocarmos diante de Deus em oração. Às vezes a questão tem a ver com uma agenda pessoal tão sobrecarregada, e eu sei que ela tem sido sobrecarregada mesmo, de questões graves, sérias, relevantes, que o espaço vai se reduzindo a ponto de sufocar qualquer preocupação evangelística. Se você quiser orar comigo agora, aí no seu cantinho mesmo, eu sugiro que você assim faça, seu coração, colocando-se diante de Deus, pedindo que o Espírito do Senhor, como Paulo orou a oração que nós acabamos de ler, Espírito do Senhor se derrame de maneira copiosa, intensa na nossa vida e no nosso coração, de modo que esse fervor evangelístico, que fez os apóstolos dizerem, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vida vivida no Evangelho de Jesus inibe qualquer inibição evangelística. Senhor bendito, Tu sabes todas as coisas, como está o Teu povo, como está a Tua igreja, como estamos nós. Se o silêncio tem sido maior ou menor, se a mensagem
da nossa vida, dos nossos lábios, tem sido mais intensa, menos intensa? O que falta? A convicção, o entendimento, a clareza, a experiência? Ó Deus, aviva-nos outra vez, te rogamos em nome de Jesus. O Senhor que produziu, que promoveu, que planejou tão bendita a salvação, o Senhor que designou a pessoa do Espírito Santo para aplicar os efeitos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário na nossa vida de salvos. Ó Pai Celeste, outra vez batiza-nos com grande poder, para que alguma coisa profunda aconteça no nosso coração, na nossa vida, nos ambientes pelos quais transitamos, as boas novas sendo anunciadas pela vida e pelos lábios de cada um dos teus filhos e filhas. A história do nosso resgate glorioso, a história, a narrativa bendita daquilo que Jesus tem feito por nós a cada dia. Ó Senhor, reaviva-nos diante de Ti para o louvor da Tua própria glória. Visita a Tua igreja, as nossas células, o trabalho que fazemos junto a esta comunidade vizinha. Pai Celeste, que os fundamentos deste lugar, desta igreja, desta cidade, sejam abalados com o vento impetuoso do Espírito de Deus entre nós. Obrigado por tudo, por esta hora, pela reflexão na Tua palavra, pelo privilégio de refletir, pensar nas Tuas coisas, em nome de Jesus e para o Teu louvor. Amém, Senhor.